Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Desperta a Visão. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, comente, deixe um like, compartilhe esse vídeo aqui, tá bom? Solta a vinheta que hoje o assunto vocês vão saber já já. Qual a função do pastor na igreja? Nas igrejas, entre as responsabilidades de um pastor estão o aconselhamento de membros, quando o membro solicitado. O membro chegou lá, pastor, me dá um conselho sobre esse assunto, tá? Quando solicitado. Leitura da Bíblia e reflexão da palavra durante as celebrações. Ao ler, ele vai refletir, vai passar o Espírito. Autoridade espiritual para ministrar a bênção apostólica no término dos cultos, realização de visitas a hospitais, penitenciários e outros lugares. Que não herdarão o reino de Deus. E se você estiver ali, você não vai entrar no reino de Deus. Então, temos que passar por esse caminho. Nós somos os espíritos que têm que reinar com juízo. Que juízo? Jesus, quando foi preso, não foi por acaso. Quando eles batiam nele, não era por acaso. Quando o soldado romano tirou a roupa das costas dele, quase nunca milito aqui, porque a militância é o que eu vivo, é as coisas que eu faço, é o que eu acredito, mas é tão... Eu tava de joelho aqui no chão para rezar, como eu faço todas as noites. Não todas as noites, que tem dia que realmente eu não rezo. Mas essa última semana eu tô rezando todos os dias. E aí, ajoelhado para rezar, e tava de ir pro inferno porque tô com outro homem. Bom, eu prefiro 1000 vezes assumir a minha verdade e o que eu sinto, e não é safadeza. Porque se fosse, tenho certeza que ninguém jamais optaria, ninguém jamais escolheria sofrer. Para quem não sente o que a gente sente, que é uma força muito maior, e não é força satânica coisa nenhuma, entendeu? Vem da gente, vem do coração, vem da alma. Então, antes, a maioria já sabe, mas é sempre importante lembrar, porque tem muita gente alienada ainda. E eu namorava com mulher, o Lucas também namorava com mulher. E a gente enganava as mulheres, ficando um com o outro. Então, esses pastores que ainda pregam essa velharia, essa coisa de inferno que vai por... Entendeu? É justamente querendo que as pessoas omitam o que... Bom, pessoal, surgiu um assunto aí há mais de 2 meses, onde o Carlinhos Maia, que ele se diz adorador de Nosso Senhor Jesus Cristo, devoto de Jesus, e sempre ora, sempre reza e tal. E ele estava ouvindo uma programação, do R.R. Soares, R.R. Soares estava lá pregando, o pastor R.R. Soares estava lá pregando, e pregou, ele foi assistir exatamente uma pregação que ele estava passando da Bíblia, que está em 1 Coríntios 6,10. E ali em 1 Coríntios 6,10 está incluso os 10 tipos de procedimento, de como a pessoa está se conduzindo na vida, que para Deus são pecados que precisam, que igual Jesus falou, foi Jesus que fez, essa menção, precisa de cura, precisa se curar, porque é uma doença, até Jesus declara isso, o pecado deles como uma doença. E em Coríntios 6,10, se vocês forem lá, tem 10 inclusão de pessoas que não entrarão no reino de Deus. E calhou dele ouvir, deles ouvir a pregação, que é muito importante. Então, como a Bíblia fala mesmo, a importância de todos os acontecimentos, tudo coopera, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então ele estava ali exatamente ouvindo essa pregação e não gostou da pregação, chamou o pastor de boboca, ficou chateado, ficou entregado, deu os argumentos dele. Então vocês vão ouvir um trecho, mas o que é mais importante aqui que vai ser explicado hoje, qual é a função, tá? A pessoa tem um cargo de pastor, mas qual é a função? Tá? O que significa função? Função,
a expressão função, no caso ali, o pastor estava pregando. Qual é a função? Função significa o quê? Vamos supor, a mãe, né, tem uma criança. A criança está desenvolvendo, a criança não sabe nada, né? Então a criança precisa da mãe, né, para se desenvolver. Então, o que a criança depende? Então, função é depende. Você entendeu? Função é depende. Então, a função do pastor é passar exatamente o que está na Bíblia, né? Passar o Espírito ali para a pessoa entender, com sua sabedoria, buscando seus conhecimentos através da Bíblia. Porque a Bíblia, a letra mata, o Espírito é que vivifica, né? Então foi de suma importância isso, né? Ele pegar naquele momento e botar no canal dele, né? Que ele não gostou, mas olha só, qual é a função do pastor? Vamos lá? Vamos ver qual é a função do pastor. Bom, então na igreja, o trabalho do pastor, a função, né, é pregar o evangelho, levar a boa notícia, entendeu? Então aqui tá o que Deus falou, tá? Em Romanos capítulo 10, do 14 ao 15. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É o caso do pastor. O pastor vai pregar, tem que pregar. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então essa é a função do pastor. Deus está falando. Eu vou enviar quem? Então, olha a importância de lermos o Antigo Testamento, meditar nas Escrituras Sagradas, né? Antigamente, Deus falava através dos profetas. Hoje se chama pastores, né? Que pode também ser profeta, mas hoje é mais conhecido como pastores. E Deus, num grupo de pessoas, aonde estava um voluntário chamado Isaías, que virou profeta mesmo, né? Profeta mesmo. Deus questionou uma situação, né? E deixou dentro do livre-arbítrio deles quem se posicionasse a respeito desse assunto aqui, ó. Deus falou, o Senhor falou. Então, ele dizendo que ouviu a voz do Senhor, o que o profeta Isaías fala. Então, ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Meu povo, né? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me. Está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Então, a pessoa fica aí falando, pastores boboca, linguagem ultrapassada, pastores velhos. Cuidado, vocês estão se levantando contra servos de Deus que estão se levantando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só isso aqui, ó. Então, Saulo de Tarso, né, um perseguidor implacável, ferrenho, pegou todo o soldado dele, só que ele tinha uma carta, né, de autorização do povo de Roma, né, que foram os romanos que mataram o Senhor Jesus Cristo, né, foram os romanos, perseguiu os judeus e tal, o povo de Israel perseguiu os cristãos, os discípulos, e olha o que aconteceu. Então tá aqui, montou no cavalo, pegou um monte de soldado deles lá, né? Malvado igual a ele, na época não era convertido, era ignorante, não conhecia a palavra, só que o Senhor Jesus já estava no céu com Deus Todo-Poderoso e Jesus já estava em corpo glorificado e todo-poderoso. E aqueles discípulos que ficavam aqui para levar o evangelho tinham a proteção do Senhor dos Exércitos e Jesus Cristo estavam vendo. Quando ele montou no cavalo e foi, Jesus esperou. Então olha só o que aconteceu. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, ou seja, ele caiu do cavalo, hein? Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Pode ler na Bíblia, qualquer Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 5. Né? Ele caiu do cavalo. Então, quando está se perseguindo um pastor de igreja ou alguém, cuidado. Você